Boa noite, família Reinando em Vida. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja reinando em seus corações. Eu quero te convidar nesta noite a estarmos conosco, louvando e engrandecendo ao nosso Deus maravilhoso. Reúna a sua família, traga os filhos para perto e vamos louvar a esse Deus maravilhoso. Filho do homem, filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha a igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Vivo, viveu entre nós, filho do homem, filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora que dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Não há Deus semelhante a ti, um Deus que trabalha por aqueles que nele confiam. No livro de Naum, no versículo 1, no capítulo 1, no verso 7, diz assim: o Senhor é bom. Quando chega a aflição, Ele é o lugar em que podemos nos esconder. Ele conhece todos os que nele confiam.
Guarde essa palavra no teu coração, adore a esse Deus, confia nele, descanse seu coração nele. Amém. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em minha voz, que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Se apresente diante a Deus, se oferte a Ele como louvor e adoração. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em minha voz, que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Ele te separou e Ele te marcou no altar para servi-lo, para adorá-lo. Adore esse Deus. Segunda Coríntios, no capítulo 12, no verso 9, diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Cobre-me com
Obrigado, Senhor Jesus, porque em meio aos louvores e a adoração a Ti, Tu trataste dos nossos corações, Tu renovaste as nossas forças e nos deste, Senhor, ânimo e força para caminharmos, ó Deus. Muito obrigado. Amém. Boa noite, igreja. A gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos, nesse domingo abençoado, domingo de paz e de bênção, domingo que estamos reunidos para estarmos louvando ao Senhor, para glorificar ao Rei da Glória por tudo que Ele tem feito por nós, pela salvação, pelos livramentos. E o meu desejo nessa noite é que teu coração, os teus familiares estejam abundantes da paz de Cristo, que a paz que excede todo entendimento esteja dentro dos vossos corações nessa noite, que essa paz maravilhosa do Senhor possa ser um bálsamo sobre as nossas vidas nessa noite. Eu recebo o milagre de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Se tem alguém aí triste, eu recebo em nome de Jesus toda a alegria do Senhor. Se está alguém enfermo, em nome de Jesus, que essa enfermidade seja colocada por terra agora e que você possa estar recebendo a cura em nome de Jesus. A gente vai estar sempre falando de cura, de graça, a gente vai estar sempre falando de esperança e de paz, porque essa palavra nos garante. Aquele que prometeu, aquele que fez a promessa, ele é fiel. E eu recebo todo o bem da cruz sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Tem muitos irmãos para nós estarmos orando, agradecendo a Deus pela vida deles. Tem muitos irmãos para nós estarmos intercedendo para que o Senhor venha curar, pessoas que venham ser confortadas pelo Espírito Santo de Deus. E nessa noite estamos reunidos para estarmos unidos, com as nossas mãos dadas, os nossos corações unidos, nesse mesmo sentimento, nesse mesmo Espírito que não é outro senão o poder de Deus, senão o sentimento de ver o Evangelho abençoando vidas, o sentimento de ver as coisas sendo melhoradas, sendo transformadas, o sentimento de que aquilo que é ruim está passando, o sentimento de que essa enfermidade está passando, que a cura já chegou em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar contigo uma palavra, um texto que está lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, e nós vamos estar falando sobre preocupações. A gente vai estar falando sobre a ansiedade, e a gente sabe que nesse momento, devido a tantas coisas, tantas situações, a gente sabe que tem abençoados que estão com ansiedade, estão com preocupações extremas, e a gente vai estar tratando desse assunto nessa noite. A gente vai estar falando mais uma vez. Eu lembro que algumas vezes nós falamos sobre que nós não devemos nos preocupar em demasia, nós devemos descansar no Senhor, mas nós vamos estar sempre conversando, a gente vai estar sempre se tratando com relação a isso. E a gente, te convido para a gente estar fazendo uma terapia agora com o médico dos médicos, com o psicólogo dos psicólogos, fazendo uma terapia com o nosso Senhor Jesus. Eu te convido, você e a tua família, para junto nós descansarmos agora debaixo da proteção do Senhor, debaixo do tratamento de Jesus. Se você puder, pegue a tua Bíblia e abra lá em 1 Pedro no capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, o versos de número 6 e verso número 7, ele diz assim, 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 6 e o versículo de número 7. Diz assim o texto: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. Vamos ver novamente, vamos falar esse versículo. Esse último versículo, versículo 7, diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de nós. O Senhor Jesus tem cuidado da tua família. O Senhor Jesus tem cuidado da tua mente, do teu coração. E o meu desejo é que assim seja. O meu desejo é que esteja acontecendo dessa forma. A gente é tendência nossa, é tendência humana. A preocupação é algo nato do ser humano. A preocupação, né? A expressão lá diz pré-ocupação, a gente se ocupar com uma certa antecedência. A gente agora, nós temos que parar um pouquinho e ver a preocupação como planejamento. O planejamento é uma coisa que é sadio. O planejamento é algo que é útil e com certeza todos nós nos planejamos para alguma coisa que vamos fazer amanhã, uma coisa para o mês que vem, para o final do ano. Nós temos os nossos planejamentos e com esses planejamentos vem algumas preocupações. E isso sendo feito de uma forma equilibrada, sem demasia, sem exagero, a gente vai bem. A gente precisa se planejar. E se a gente não se planejar, a nossa vida vira uma bagunça. Então o planejamento ele faz parte de uma vida com sabedoria, de uma vida com qualidade. Agora a gente tem que ter um cuidado. A gente precisa ter um cuidado e refletir quando essa preocupação ou quando esse planejamento ele começa a passar de alguns limites, ele começa a tomar um determinado tempo nosso, ele começa a mexer com o nosso emocional, com o nosso físico de uma tal forma que entra o desequilíbrio. Aí a gente está falando de ansiedade. É o que o apóstolo Pedro ele menciona aqui nesse texto. E nós devemos lançar sobre Deus, nós devemos lançar sobre o Senhor, os pés do Senhor, tudo aquilo que é preocupação em demasia, em exagero na nossa vida. Lancemos sobre Deus tudo aquilo que tem te incomodado, tudo aquilo que tem tirado o teu sono, tudo aquilo que tem roubado a tua paz. É isso que o apóstolo Pedro está falando. Lança isso ou entrega isso ao Senhor, lança isso aos pés do Senhor. Se submete ao tratamento, como nós vemos aqui no versículo 6, estarmos debaixo da poderosa mão de Deus, devemos nos humilhar, ou seja, devemos olhar para o Senhor Jesus como sendo aquele que tem o poder, aquele que tem o controle das nossas vidas, aquele que vai trazer solução, aquele que vai trazer resposta, aquele que está cuidando, aquele que está guardando. Quando diz o texto de nós devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, é nesse sentido, de vermos, entendermos a nossa dependência diante do Senhor Jesus e saber que a nossa vida, o nosso presente, o futuro que é desconhecido, o futuro que a gente não sabe, está nas mãos do Senhor. E Ele já preparou um bom futuro para você e para a tua família. Glórias a Deus. O Senhor Jesus já preparou um bom futuro para os teus pés aqui nessa terra. Descansa no Senhor, descansa debaixo dessa paz, lança sobre Ele toda a tua ansiedade. Ansiedade é inquietação, ansiedade é agonia, ansiedade é desespero, ansiedade é roubar o tempo presente. Uma outra coisa que a gente precisa também compreender e viver tempo presente agora.
independente das adversidades, das circunstâncias, a gente sabe que está bem complicado, está bem difícil. Mas o tempo presente agora, você, a tua família, a própria igreja, nós como igreja, reunidos, um orando pelo outro, abençoando, um abençoando a vida do outro, e a gente, olha, está precisando de alguma coisa, o que tu está precisando? Eu estou precisando, e a gente está assim, como igreja. Isso é bom, isso é uma bênção, a nossa família, e a gente sabe que tem muitas dificuldades, mas a gente precisa olhar o tempo presente agora como sendo uma dádiva do Senhor, o ar que a gente está respirando, a saúde que nós estamos vivendo, vivenciando, as oportunidades que o Senhor colocou à tua disposição, até para você agir, para você abençoar. E quando a gente começa a se preocupar com algo que pode acontecer, preste atenção, algo que pode acontecer, porque a gente sabe, me fugiu agora o nome do terapeuta, o psicólogo, e não só ele, mas outros também chegam a essa conclusão, e 85% das tuas preocupações, 85% das minhas preocupações não vão acontecer. Isso é interessante. Caramba, 85% daquilo que passa na nossa cabeça, daquilo que fica roubando o nosso tempo presente, e às vezes roubando o sono, reflita nisso aí. Isso é ciência, a ciência que chegou a essa conclusão. Eu estava lendo agora há pouco, é um psicólogo, agora me fugiu o nome dele, mas ele diz, olha, muitos outros profissionais da área, muitos profissionais da psicologia chegaram a essa conclusão que 85% das preocupações que permeiam a mente humana são fantasmas. Olha, expulsa esse fantasma aí, né, da tua mente. Olha para quem está aí do teu lado aí acompanhando o culto contigo e fala assim, abençoado, viva o tempo presente, olha, expulsa esse fantasma em nome de Jesus. É muita coisa. 85% de preocupações e a gente quer viver tudo de uma só vez, e a gente aí é com o filho, e é com o neto, e é com o pai, com o esposo, com a esposa. O Senhor está cuidando da tua vida, o Senhor está zelando pela tua vida, o Senhor quer te dar, ou melhor, o Senhor tem te dado um descanso, um bálsamo, o Senhor tem te dado um tempo presente, um alívio para a tua vida. Olha, lança sobre Ele essa ansiedade, lança sobre o Senhor esses fantasmas que estão aí tentando te assombrar, ou estão te assombrando aí. Fala assim, em nome de Jesus, declara aí sobre a tua vida, sobre a tua casa aí, levanta as tuas mãos ali, em nome de Jesus. Eu quero viver dessa paz de Cristo que já está sobre a minha vida, sobre o meu lar. Faz igual o salmista lá no Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e serei exaltado entre as nações. Ou seja, isso é Deus falando para o salmista, falando para a tua vida. Ei, fica quietinho aí, descansa, porque é um Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Deixa esses 85% aí para lá, viva um dia de cada vez, um dia de cada vez, uma glória de cada vez, de fé em fé, de glória em glória, de glória em glória, em nome de Jesus. Tem uma história na Bíblia, isso é fato, uma experiência, isso está registrado no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, e a gente tem ali 3 mulheres, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago. E o texto bíblico diz que essas 3 mulheres, num sábado, um dia após a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, essas mulheres que
haviam andado com Cristo, tinham ouvido as palavras do Mestre, tinham presenciado experiências, milagres, eram testemunhas oculares ali do que o Senhor Jesus estava fazendo, e elas tinham ouvido acerca da crucificação, elas tinham ouvido acerca da ressurreição. E o texto bíblico lá em Marcos, no capítulo 16, diz que essas mulheres elas estavam indo para o sepulcro onde Jesus foi colocado por José de Arimateia, um homem que pediu o corpo de Cristo e colocou num sepulcro, e segundo a história, era uma propriedade dele. José de Arimateia tinha um poder econômico, né? Uma certa condição econômica. Ele tinha uma propriedade grande. Nessa propriedade havia um local de rochas, cavernas, e era assim, na antiguidade se fazia assim, algumas culturas se faziam assim com os seus falecidos, ficavam em rochas, essas rochas às vezes elas serviam de sepulcro, e o corpo de Cristo estava ali, tinha sido depositado por José de Arimateia num sepulcro daquele, na sua propriedade, em uma rocha, uma caverna. E diz o texto que também era costume, fazia parte da cultura, essas cavernas, essas rochas, elas tinham as entradas, tinham as suas entradas, e nessas entradas se colocava uma pedra para lacrar aquele local, né? E não era diferente com Cristo Jesus. E essas três mulheres, Maria Madalena, Salomé, Maria mãe de Tiago, elas estavam indo para o sepulcro de Cristo. Elas tinham comprado especiarias, aromas, porque elas iam embalsamar o corpo, iam tratar o corpo, havia todo um tratamento. E elas iam conversando num caminho, mas elas estavam diante de um grande questionamento, elas estavam diante de uma grande preocupação. Tinha uma preocupação que invadiu os corações dela naquele momento, e elas se perguntavam ali, a gente imagina aquelas três mulheres caminhando com as especiarias ou os aromas, né, os perfumes que iam colocar no corpo de Cristo, carregando ali aqueles objetos, mas com um coração sem descansar, com um coração já abatido, triste por causa da crucificação, e agora mais essa preocupação que envolvia e roubava o tempo delas. A pergunta que uma fazia para a outra, o questionamento quem é que iria remover a pedra do sepulcro de Jesus para que elas pudessem entrar e usar aquelas especiarias ou aqueles perfumes no corpo de Cristo. Essa era a preocupação dela ou delas. Quem removerá a pedra? Às vezes nós nos deparamos assim como aquelas três mulheres. Ouvimos as promessas de Cristo, somos testemunhas daquilo que o Senhor faz, de quem Ele é, do poder dEle sobre a tua vida, sobre a minha vida. Somos testemunhas das promessas que estão nesse livro, inseridas nesse livro que nesse momento está sendo um tratamento terapêutico para nós, está sendo uma bênção para a nossa vida enquanto a gente está conversando, e baseado nesse livro, essa palavra maravilhosa. E a gente tem consciência disso tudo, de que aquele que prometeu essas promessas, ele é fiel, ele tem cumprido, ele já cumpriu, ele está cumprindo, ele vai cumprir. Elas estavam assim, elas tinham sido testemunhas da grandeza de Deus. Elas tinham essa consciência. Eu e você, nós temos essa consciência de quem é o nosso Senhor, de quem é aquele que nos criou, aquele que cuida de nós e zela. Nós temos essa consciência de quem nós somos. Somos filhos do Rei, somos o filho daquele que tem a paz que excede todo entendimento e traz essa paz para nós, e Ele já deu
Ele diz que ele não dá como o mundo dá, mas é uma paz verdadeira. E no momento que a gente está caminhando para realizar alguma coisa no nosso cotidiano, nossa trajetória, e somos tomados de, às vezes, questionamentos, somos tomados de dúvidas, somos tomados de preocupações que não vão acontecer, que estão só roubando ali o nosso tempo, que estão só mexendo com o nosso emocional. E quando mexe com o emocional, mexe com o físico, e tem preocupações exacerbadas, preocupações em demasia, que mexe de uma tal forma que a pessoa ela não consegue se desvincular daquilo e ela acha que é natural. Não é natural, não é normal, minha irmã, meu irmão. Se desvincule disso, que não vai acontecer na tua vida. Essas preocupações não fazem parte da tua vida. Eu trouxe esse exemplo dessas 3 mulheres porque quando elas chegam lá no sepulcro, já não havia mais pedra, a pedra já tinha sido removida. Ou seja, elas estavam preocupadas com algo que já tinha acontecido, porque o anjo já tinha removido a pedra. Glórias a Deus. O Senhor, nessa hora, Ele já enviou os teus anjos, ministros dele, para remover todo e qualquer empecilho sobre a tua vida ou diante da tua vida, para remover tudo aquilo que às vezes você está se preocupando agora ou está ocupando a tua mente aí, mas o Senhor já fez e já removeu em nome de Jesus. Vivo agora. Respira aí, minha irmã, respira, meu irmão, fica tranquilo. Só vai acontecer aquilo que o Senhor quer que aconteça. Até um fio de cabelo da nossa cabeça ele é contado e só vai cair com permissão do Senhor. Só vai cair com permissão do Senhor. O próprio Senhor Jesus ele fala que nas nossas ansiedades a gente não consegue aumentar ou acrescentar um palmo na nossa vida. É um palmo, a gente não consegue. Por mais que a gente se preocupe com o dia da manhã ou com o que vai acontecer daqui a pouco, a gente não consegue acrescentar um palmo, porque Ele está cuidando de tudo. Oh, glórias a Deus. E voltando para aquelas mulheres, além delas estarem preocupadas com algo que já tinha sido feito, já tinha sido removido, o anjo já tinha removido aquela pedra e o Senhor Jesus já não estava mais ali, elas se esqueceram. É interessante, isso aí a gente tem que trazer para nós. Elas estavam indo para o sepulcro onde o corpo de Cristo tinha sido colocado, preocupado com a pedra que estava na frente, eu era a porta daquele sepulcro, e elas esqueceram que Jesus tinha falado para elas que Ele ia à cruz, ia derramar o seu sangue precioso, mas Ele ia ressuscitar. Isso era a promessa também. Ele ia ressuscitar para que na ressurreição dele, todos aqueles que crescem nele teriam vida. E aquelas mulheres esqueceram dessa promessa maravilhosa porque deram lugar na sua mente uma preocupação que não fazia parte da vida delas, uma preocupação que não fazia parte do futuro delas e da rotina, porque elas não iam remover pedra nenhuma, elas não iam procurar ninguém para remover aquela pedra, porque aquele futuro ali Deus já tinha realizado, já tinha feito. Meu irmão, minha irmã, o que está te preocupando aí? O que está ocupando o teu coração nesse momento? Descansa no Senhor Jesus. Ele tem te sustentado até esse momento, não tem te deixado faltar nada. O Senhor não tem nos deixado faltar nada. Ele tem nos sustentado com as mãos dele poderosas, Ele tem nos guiado. Ele tem, ainda que nós passemos pelo fogo, Ele passa junto e não deixa a gente se queimar. Ainda que a gente vá às águas, Ele passa junto, mas Ele não te deixa você se sucumbir diante das águas. Às vezes a gente reclama, às vezes e tanta preocupação. O Senhor está aí contigo, te conduzindo. Descansa nele, descansa no Senhor. Lancemos sobre Deus toda a nossa
ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da tua vida, Ele tem cuidado da tua casa, Ele tem cuidado da tua família, em nome de Jesus. Que essa palavra, nessa noite de domingo, domingo de paz e de bênção, domingo de descanso no Senhor, que seja tratamento para a nossa mente, porque se aqui vai bem, se a nossa mente vai bem, nosso coraçãozinho, nosso interior, todo o nosso corpo, os nossos olhos, tudo vai bem, em nome de Jesus. Ainda que estejamos passando por dificuldades, ainda que estejamos passando em meio a aflições, mas o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor está nos conduzindo. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Olha mais uma vez aí para a tua família e olha mais uma vez aí para esses abençoados que estão do teu lado. Fala assim, vê se você consegue, com autoridade no teu coração, autoridade de Cristo. Olha assim, fala assim, para quem está do teu lado, ó, ei meu irmão, ei abençoado, não vale a pena ficar se preocupando com aquilo que não vai acontecer, mas viva o hoje, viva o presente com a graça de Cristo Jesus. Lança sobre Ele toda a ansiedade, tudo aquilo que te preocupa, em o nome de Jesus. Coloque aí aos pés do Senhor e vamos sendo conduzidos em triunfo, debaixo da graça, debaixo da paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos, vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje, para essa semana que a gente não sabe nem o que tem pela frente, mas Ele já preparou o melhor caminho para a tua vida, Ele já preparou o melhor para você. Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Te agradecemos pelo acesso a essa palavra que é maravilhosa para os nossos corações. Essa palavra que firma os nossos passos aqui na terra. Muito obrigado, Senhor, por nós termos esse privilégio, Senhor, de compartilhar essa palavra, essas experiências, ó Pai, que você transmitiu para os teus filhos. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra de calmaria, Senhor, de paz, de salvação às nossas vidas. Nesse momento, ó Pai, nós lançamos sobre os teus pés, Senhor, toda inquietação, toda preocupação em demasia, toda ansiedade, ó Pai, nós colocamos debaixo, Senhor, sobre os teus pés, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nosso Deus soberano, único e suficiente, tem cuidado de nós. Te apresento as famílias em tuas mãos, te apresento os teus filhos, Senhor, as tuas filhas, te apresento cada um, ó Deus, cada necessidade, ó Pai. Ó Senhor, meu Deus, traga a cura para aqueles que estão enfermos, visita, Senhor, os lares, conforta os corações, ó Pai, que faça-nos enxergar que precisamos viver o presente, Senhor, sob a tua luz, debaixo da tua luz. E debaixo, Senhor, meu Deus, o teu zelo e dos teus cuidados. Visita o lar dessa mulher e desse homem que está em desespero, mas que haja paz nesse momento em nome de Jesus, que haja respostas, soluções. Senhor, toma em tuas mãos, Senhor, o nosso município de São João de Meriti, as autoridades, o Rio de Janeiro, o Brasil, nós apresentamos em tuas mãos. As autoridades, os governantes, ó meu Deus, ó Pai, transforma os corações, traga a paz, Senhor, meu Deus, para o nosso país. Eu te apresento a tua igreja na face da terra, os teus filhos em todo o mundo, ó Pai. Continua sustentando, continua dando graça, fechando a boca do leão, ó Pai, desfazendo tudo aquilo que é arma forjada contra os teus filhos, ó Pai. Mas que haja paz. Exalta, Senhor, meu Deus, a tua igreja, exalta os teus filhos na terra, ó Deus, concedendo paz, graça e saúde. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, ó. Em nome do Senhor Jesus. Uma excelente noite, meus irmãos, uma semana de bênção, de paz e sabendo que o Senhor está cuidando da tua vida. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça infinita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida, a tua casa,
sobre a nossa vida, nossa casa hoje e todo sempre. Amém. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, nos faz repousar em segurança. Uma excelente noite, uma excelente semana, um abração e um beijão no coração em nome de Jesus. Glória a Deus.